Olá a todos, estamos de volta para mais uma análise diagnóstica, hidrometeorológica e energética do SIM. Mais uma vez de home office, né, André? Ainda nessa situação de Covid, mas trazendo informação para vocês. Bom dia a todos, é isso mesmo, a gente vai trazer esse acompanhamento que a gente costuma fazer e trazer também qualquer destaque a mais que a gente possa estar acrescentando na análise. Então vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Começando então nossa análise diagnóstica pelos mapas, né, sinóticos aí ao longo dos últimos dias. Desde que o mês de maio começou, a gente teve duas frentes frias mais continentais aí atravessando o centro-sul do Brasil. Então, depois de um longo período em que as frentes frias não tinham, né, potencial para adentrar mais no continente por conta da oscilação antártica mais forte, né, com sinal positivo, também bloqueios no Oceano Pacífico, a gente tem agora um padrão mais favorável aí na atmosfera para a entrada de frentes frias no centro-sul do Brasil. É por isso que a gente voltou a ver esses sistemas aí ao longo desse comecinho do mês de maio. Tivemos uma na primeira semana, outra agora, né, se a gente olhar na figurinha do dia 9, a frente fria que a gente teve no comecinho do mês já estava na região nordeste do Brasil, em parte da região norte também, e depois se afastou para alto mar e logo atrás veio outro sistema frontal para ajudar nas chuvas do centro-sul do Brasil. Claro que o que a gente tem visto são as chuvas caindo aí em pontos que não têm grande potencial hidrelétrico, não são as áreas dos reservatórios. Na verdade, a chuva ainda foi muito mal distribuída e caiu em algumas áreas centrais e no oeste do Rio Grande do Sul com mais força e nas demais áreas com menor intensidade. Então, isso a gente consegue ver refletindo aí nos mapas de chuva observada ao longo desse comecinho do mês de maio. Na verdade, na última semana operativa, desde o dia 8 até o dia 14. Então, a passagem dessas duas frentes frias já provocaram algumas instabilidades entre áreas da bacia do Uruguai e Atlântico Sul, mas a gente sabe que o potencial hidrelétrico instalado está muito concentrado aqui na divisa entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Também tivemos chuva mais isolada aqui nos afluentes do Rio Paraná, em direção à região da bacia de Itaipu. E a gente observa que essa chuva ainda não foi o suficiente, não foi o ideal para reverter o quadro de déficit hídrico que a região sul do país vem vivenciando. Voltou a chover também na bacia do Paraguai, principalmente entre áreas do estado de Mato Grosso do Sul, e por enquanto seguimos aí com uma massa de ar mais seco bem típica da estação de outono, predominando na maior parte do Brasil central e também no centro-norte do Brasil e, portanto, mantendo, né, a condição de tempo mais estável entre áreas da bacia do São Francisco, Tocantins, Araguaia e a maior parte do sul da bacia amazônica. Outra coisa que chama atenção, né, o extremo norte do Brasil, como é comum nessa época do ano, ainda recebendo fortes instabilidades, chuvas bastante volumosas aí nesse comecinho do mês de maio, com volumes que ultrapassaram facilmente os 100 milímetros entre áreas de Roraima, norte do Amazonas, mas para as demais áreas aí da bacia amazônica essa chuva ocorreu de forma mais isolada e com menores acumulados. A gente olha com relação ao que estava sendo previsto pela nova previsão conjunta, os desvios ficaram acima da expectativa na maior parte aqui do centro-sul do Brasil, abaixo do que era esperado em algumas áreas aqui ao norte de Minas Gerais, oeste da Bahia, também bacia do Tocantins, mas não dá para esperar muito, né, nessa época do ano. A previsão era de chuva mais isolada e fraca, ficou bem acima da média aqui em parte da bacia Atlântico Leste, principalmente na região da capital Salvador, nos estados também de Sergipe, Alagoas. Agora, a maior parte do Brasil Central, como não choveu e o que estava previsto era tempo mais seco, a gente nem teve grandes desvios. Passando agora para o que estava sendo previsto pela previsão da Ampere, então a melhor combinação de 6 modelos meteorológicos, a gente vê que esse desvio positivo aqui no centro-sul do Brasil, ele diminuiu um pouquinho para algumas áreas. Claro que os máximos de precipitação que nenhum dos modelos conseguiram detectar no centro do Rio Grande do Sul e também do estado de Mato Grosso do Sul, foi um erro de todos os modelos, mas de forma geral, a previsão do modelo Ampere, né, a melhor combinação de 6 modelos meteorológicos, acabou suavizando um pouquinho essa previsão e deu um desvio mais dentro da expectativa. Por outro lado, no extremo norte do Brasil, o modelo Ampere ele superestimou, né,
a chuva que realmente caiu entre áreas do extremo norte do país. Então, ficou abaixo da expectativa esperada. Em grande parte do Brasil Central, sem novidades, né, já que não tinha nenhuma instabilidade significativa prevista, os desvios ficaram dentro da expectativa. E agora a gente vai acompanhar com o André os impactos desses desvios nas bacias de todo o país nos patamares de energia natural afluente. Bom, como a Elô já antecipou, né, a previsão já não colocava volumes significativos na grande parte do interior do país, né, e em razão disso, o acompanhamento da ENA, né, acabou ficando bastante alinhado com o que estava sendo previsto na semana passada em todos os subsistemas. Então, no Sudeste, a gente vê um alinhamento bastante forte, né, praticamente cravado com o que estava sendo previsto, porque as principais bacias do Sudeste, o Grande, o Paranaíba, o Tietê, né, o Alto Paraná, o Paranapanema, não tiveram desvios praticamente nenhum na previsão de chuva, porque não havia previsão de chuva. Para as bacias da região sul, os desvios também foram pequenos, né? A gente vê um pouco de desvio positivo no Baixo Iguaçu, um pouco de desvio negativo no Baixo Uruguai, na região da usina de São João, mas o desvio positivo de chuva importante que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul, ele já fica fora da região de interesse das principais hidrelétricas. Na verdade, não chega a pegar a bacia do Jacuí com tanta intensidade quanto a gente gostaria também. E por isso a projeção de ENA também ficou alinhada lá. No Nordeste, a gente vê que o acompanhamento está um pouquinho acima do que estava sendo previsto na RV2, né? E, enfim, de novo, os desvios, né, verificados no norte de Minas Gerais, no interior da Bahia, né, eles estão bastante alinhados também, né, bem um pouco expressivos, então sem grandes destaques. E por fim o subsistema norte, né, que está tendo dos 4 subsistemas o maior desvio em relação ao que estava sendo previsto na RV2, mas não é necessariamente associado à performance da previsão de chuva, porque o subsistema norte ele é prioritariamente, praticamente 100% dele previsto com o modelo autorregressivo Previvas. Então, o que a gente está vendo aqui é o erro do Previvas, que esperava para essa RV2 uma recessão um pouco mais amena. A gente viu que a recessão que está sendo vista manteve a taxa que estava sendo vista na semana passada. Então, a gente está vendo aí uma taxa praticamente linear de recessão das afluências no norte nas últimas 2 semanas. A operação, ao longo dessa semana operativa, ela não teve poucas mudanças, então o norte continua sendo o principal exportador do país. O nordeste também consegue exportar, e isso tem se verificado desde que os efeitos, né, do isolamento social e da Covid-19 na carga foram verificados, né, e com a redução bastante expressiva da carga do Nordeste, com a recuperação das afluências, com a retomada da defluência mínima na bacia do São Francisco, o Nordeste começou a passar a exportar energia, ele complementa. Essa energia chega ao Sudeste e é 100% retransmitida ao Sul, e o Sudeste também precisa complementar uma parte dessa energia para poder finalmente fechar o balanço do subsistema Sul, que está nessa situação de ENA muito abaixo da MLT, né? A ENA do subsistema Sul tem ficado na casa de 10 a 15% da média mensal em maio. Então, realmente necessitando de uma complementação energética muito forte. O acompanhamento da temperatura costuma ser o parâmetro para a gente poder explicar os desvios na carga dos subsistemas. Mas com a questão da Covid, né, essa situação ela se inverteu um pouco e realmente o isolamento social acaba sendo o principal motivo para a gente poder enxergar os valores de carga que estão acontecendo em cada local. De qualquer forma, a Elô vai te trazer os principais destaques desses acompanhamentos e depois a gente vai comentar a carga, então.
Com a passagem dessas duas frentes frias aí pelo centro-sul do Brasil, André, a gente teve, né, um início aí do mês de maio com temperaturas mínimas abaixo da média normal climatológica para algumas áreas, principalmente do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Lembrando que uma das frentes frias, né, ainda está em curso, está chegando aí no sudeste, e esse valor aí, esse viés de temperatura mínima deve cair um pouquinho mais para as áreas do centro-sul do Brasil. Mas por outro lado, né, a gente viu que a temperatura máxima ela ainda continuou durante as tardes ligeiramente acima da normalidade para essa primeira quinzena do mês de maio. Claro que a gente precisa lembrar que as temperaturas são as de outono, né? Então isso não quer dizer calor intenso, máximas aí acima dos 30 graus, não quer dizer isso, mas quer dizer que essas temperaturas que a gente tem típicas de outono, na casa dos 25, 26 graus, ficaram ligeiramente acima da normalidade. Para as capitais da região nordeste do Brasil, a gente viu que o extremo norte nordestino teve uma redução significativa nas chuvas, né? A chuva migrou um pouquinho mais para norte ainda, ficando mais concentrada ali entre Roraima, Amapá, norte do Pará. Então a chuva diminuiu bastante, tanto na faixa leste quanto norte nordestina, agora nos últimos dias. E é por isso que a gente viu a temperatura ficando um pouquinho acima da média. A exceção fica por conta da faixa leste baiana, onde choveu bastante, choveu muito em Salvador. Novamente a gente teve episódios de chuva volumosa que provocaram transtornos aí na capital Salvador, e é por isso que a temperatura ficou mais dentro e até ligeiramente abaixo da normalidade em algumas áreas do estado baiano. Nos próximos dias, a gente passa para a previsão de anomalia de temperatura, a gente consegue observar que ainda temos mais sistemas frontais para adentrar aí no centro-sul. Inclusive na semana que vem a gente está acompanhando isso na nossa previsão diária. Os nossos clientes têm acompanhado essa possibilidade da entrada de uma nova massa de ar frio, e isso reflete justamente nos mapas de temperatura das próximas semanas. A temperatura caindo de novo, em média, ela deve ficar abaixo da normalidade. É o que a gente vem comentando, na verdade, nos nossos vídeos de previsão, né, André? Esse ano, diferente do ano passado, a gente tem a configuração de um Pacífico dentro da neutralidade, apesar da NOAA ter marcado aí ocorrência de El Niño no comecinho do ano. É um viés muito insignificante, é um viés muito dentro da normalidade, e diferente do ano passado, que a gente tinha o El Niño mais intenso, mantendo a atmosfera aquecida e atrasando as ondas de frio, esse ano já tivemos o frio mais intenso atingindo o centro-sul lá no mês de abril, e agora o mês de maio com boa frequência na entrada de massas de ar frio. É por isso que as próximas semanas, aí, os próximos dias, ainda continuam com essa previsão de temperatura abaixo da média. Mas, como você bem lembrou, independente desses valores aí de temperatura que a gente espera para as próximas semanas, a gente tem uma outra variável governando os patamares de carga. E aí você mostra um pouquinho para a gente os reflexos disso. Bom, a gente vê então que a previsão de carga que estava sendo projetada na semana passada, ela ficou também bastante alinhada com o que se verificou nessa semana em todos os subsistemas, né? Isso é um sinal bom, é um sinal de que a gente está tendo uma estabilização da situação de previsão de carga com relação ao isolamento social, ou seja, a gente está conseguindo ter maior previsibilidade, muito maior do que a gente tinha, por exemplo, no fim de março, em que a gente não saberia exatamente os impactos que a Covid traria para a carga. Isso vai também permitir com que a gente faça uma projeção para o resto do ano de uma forma mais confiável hoje, né? Então, finalmente, a estabilização dos valores de carga previstos ao longo da semana nessa situação de isolamento social traz esse benefício de entender que a gente consegue fazer previsões para o futuro melhores também. O principal destaque é a região sul, né, que ficou um pouquinho acima do que estava sendo previsto na RV2, né, e pode estar associado à anomalia de temperatura máxima positiva na capital do Rio Grande do Sul, né, que a gente consegue verificar isso no mapa, mas em geral um alinhamento bastante forte em relação à semana passada. Os armazenamentos, na maioria dos subsistemas, também se encontram alinhados. A única exceção é o subsistema sudeste, e ele acaba puxando, sim, todo junto com ele, né? Que está tendo uma partida para a próxima semana bastante aquém do que se esperava na semana passada. E o principal motivo para essa diferença de partidas é justamente a necessidade de complementação do intercâmbio para a região sul,
que estava sendo previsto pela RV2 em montantes bem inferiores ao que a gente está verificando ao longo da semana. E a gente vê aí um desvio de aproximadamente 0,8, 0,7 pontos percentuais em relação ao que estava sendo esperado na semana passada. As demais variáveis que podem estar influenciando a precificação, né, a gente traz aqui um destaque, que é uma sensibilidade de preços, né, que a gente percebe, né, uma possibilidade de variações grandes de preço em razão das diferentes inflexibilidades térmicas declaradas. Então, a gente percebeu desde o começo do mês que os agentes térmicos têm empregado uma estratégia de redução nas declarações de inflexibilidade, né? E ao longo do mês essa declaração de inflexibilidade causou um aumento de preços, né? Então a gente traz para vocês aqui uma expectativa do que a gente imagina que é a inflexibilidade para a RV3, né? Que está alinhada em grande parte com o que estava sendo estimado na RV2 e sua comparação com as semanas anteriores. E um impacto de até R$10 por megawatt-hora de redução nos preços do Sudeste, Centro-Oeste e do Sul, caso a inflexibilidade declarada volte ao patamar que estava sendo declarado na RV1, que foi uma redução de aproximadamente 1.000 megawatts médios de inflexibilidade declarada no Sudeste e no Sul. Apesar dessa sensibilidade, né, a gente lembra que a prerrogativa de declaração da inflexibilidade é do agente, né, o próprio agente que define. Agentes diferentes podem estar tomando decisões diferentes, então a gente não consegue necessariamente falar qual é a direção que a gente vai estar caminhando, mas acompanhando a tendência do mês, né, a gente entende que é de manutenção ou de redução da inflexibilidade por parte de alguns agentes. Mas a gente não consegue determinar exatamente o quanto e nem o quão forte. Por isso a sensibilidade ela se limitou a tentar replicar o que acontecia nas semanas passadas para entender o impacto que poderia estar tendo no preço. Em resumo, então, a gente vê que tem um alinhamento bastante forte das principais premissas, né? Energia natural afluente, a carga, a inflexibilidade acompanhando a RV2 também não teria grandes impactos. O principal fator que está pressionando os preços seria o armazenamento, né, do Sudeste em particular, fazendo uma alta de preços para essa RV3, né, e num cenário alternativo em que a inflexibilidade voltasse a níveis que a gente verificava no começo do mês, teria uma sensibilidade de preços para baixo. Esses dois parâmetros estariam brigando para ver quem que dominaria a resposta de preço, mas a gente vê que, em geral, a gente tem o preço da RV3 maior que o da RV2 para esse mês de maio de 2020, mesmo na situação de inflexibilidade alternativa do nosso caso de sensibilidade. Esses foram os destaques. É isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de análise diagnóstica de hoje. Se você ficou com alguma dúvida, tem qualquer sugestão, pode entrar em contato com a gente. A gente tira dúvidas de previsão do tempo, dos nossos produtos e serviços também. É isso, tenham todos um excelente restinho de semana. Continuem se cuidando muito, em casa, se possível. E até o próximo vídeo. Obrigado por nos acompanhar e a gente se vê no próximo vídeo.